mundo hoje usa camiseta do Batman, usa camiseta de Super-Homem e isso é nerd. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou o José Augusto. Eu sou o Maico Oliveira. Fala galera, aqui é o Sandro. E está começando mais um Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, vamos aqui hoje um podcast polêmico? Não sei. Vai ser um podcast choque de cultura? Não sei, vamos ver. Pode ser que sim. Depois de uma semana aí que falamos de um assunto bem sério, assim, né? Que ficou bem legal também lá do Dia das Mães. Mas vamos descontrair um pouco, vamos falar mal. E mal de quem? Mal de nerd. Por quê? Nerd é chato pra caralho. Isso mesmo, você é nerd e ouve Papo de Calçada? Você é chato, e hoje você vai descobrir por que você é chato, tá bom? Estou propondo um novo exercício agora no Papo de Calçada, que é o seguinte: nos próximos meses aí nós vamos sempre lançar um episódio musical. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta: o que define tal gênero musical? Então hoje eu vou começar esse exercício falando: o que define um nerd? Alguém pode me dizer? Tem várias definições. Tem aquela universal que... é aquele cara que se aprofunda nas coisas. Então, se a gente for já entrar no tema, eu não sei se acho que é até melhor, porque a definição que eu ia dar já ia entrar muito no tema. Então, tipo assim, primeiro falou eu peço pra primeiro se manifestar o Michael e o Sandro, e talvez o Guilherme, e daí pra eu falar, beleza? Então você pega vários assuntos, ou séries, ou etc. E o nerd seria aquele cara que se aprofunda, que curte, que sabe quantos filmes tem o Star Wars, sabe com quantos minutos que o Darth Vader aparece no primeiro filme. Alguns sim, alguns não, são ligados em tecnologia, tem vários action figures, leem várias histórias em quadrinhos, e por falar em história, eles se apropriam tanto dessas histórias, consomem tanto história em quadrinho ou animação, que um grupo que não dá pra desprezar, eles consideram até donos dela, a ponto de apontar o dedo e exigir para que direção essa história tem que seguir, seja numa adaptação de cinema ou num quadrinho, que de repente se o autor quer direcionar para um lado não visto ou quer inovar, o cara é criticado por essa galera que se acha dona daquele produto, porque tá tão familiarizado com isso que dá um pitaco como se fosse algo do trabalho deles ou da casa deles, né? Tira essa cadeira daí. Cara, tu não pode escrever o super-herói desse jeito. Caraca, eu sou nerd. Depois dessa definição aí. Sandro é quem financia essa merda. Caramba, agora você falou aí no cast lá da Marvel que eu critiquei a questão da roupa amarela lá, que o Wolverine usa roupa amarela. E em outros a gente questiona fatos científicos em coisas nada científicas. Tô até sem palavras. Eu, da minha parte, eu não me considero um nerd, apesar de muitas pessoas olhar pra mim por eu ser gordinho e usar óculos e gostar de ver filmes de herói, me chamar de nerd. Mas eu não sou nerd, justamente por causa do que o Michael falou. Tipo, eu não entendo nada, cara, dessas paradas de cultura pop, né? Que eles chamam, cultura pop. Que eu também não concordo com esse termo que eles usam pra quadrinhos e filmes de heróis. Porque isso, pra mim, não é nada pop, não é nada popular. Mas tudo bem, é o termo que se dá, né? Eu não sei nada disso, eu só gosto. Então, tipo assim, quando eu for ver lá o filme dos Vingadores, eu não fico ligado na roupa que o cara tá usando e qual referência que aquilo ali tem da
da história em quadrinho, que tem que ser fiel a isso, aquilo. Porque eu não tenho essa referência. Então eu vou e eu quero ver a história contada naquele filme. Aí pra mim aquilo ali é a verdade da história. Porque o nerd ainda tem muito isso, né? Ele é apegado à história original. E ele quer que seja adaptado muitas vezes a história original igualzinho no cinema, só que é outra linguagem. Eu me via muito assim no Game of Thrones, porque eu li os livros e aí eu ficava, não, mas isso. Só que no Game of Thrones, a única coisa que me deixava chateado deles mudarem é porque, como nos livros tem muitos personagens, na série às vezes eles juntavam um personagem com o outro, sabe? Uma coisa que um personagem fez, que 2 personagens fizeram no livro, na série um só que fez. E isso às vezes mudava a personalidade do personagem, sabe? Desviava o caráter do personagem, vamos dizer assim. Isso às vezes me deixava chateado, mas eu também já me desprendi e tal, eu nem considero muito a série, assim, eu vejo a série mais do que eu já vejo mesmo, não acho ruim, mas eu tô esperando o Gordinho escrever os livros lá, porque eu tô fissurado nos livros. Começando assim, baseado no que o Michael disse aí, eu tenho quadrinhos, li muitos, tenho livros também, li muitos livros e gosto de videogame e assisto muitos esses desenhos de coisas, séries, ficção. Eu faço um curso de exatas, então é aquela história. A única coisa assim, daquele estereótipo, e aí é interessante até ressaltar isso, que pelo menos até o finalzinho, até o meio lá da década de 2000, assim, entre 2005 e 2006, a figura do nerd era o que? Era aquele cara, ou ele era muito magro, ou ele era gordo, e ele usava óculos, aparelho, andava com a roupa meio largada, né? A clichê, né? Lá, a camisa xadrez, a calça jeans, vivia no computador, era fissurado por tecnologia e era isso aí, justamente. O cara falava de Guerra nas Estrelas ou Guerra nas Estrelas ou Jornada nas Estrelas, quer dizer, e normalmente o cara que é fã de Jornada nas Estrelas, ele é mais nerd do que o Guerra nas Estrelas. Ai. E de lá pra cá vem mudando, né? O negócio foi ficando mais Nutella. Hoje os nerds momento não... nerd. Sabe o que é? Sabe o que é isso aí que tu falou? É que de dois... Não, é só cabe um parênteses rapidinho. Então, isso daí eu já ia falar. É a vítima do que a mídia mostrava. A mídia, no caso, que tirava sarro dos nerds, tem até filme disso, ela era muito mais forte na época, mostrando esse tipo de estereótipo que o pessoal acabou comprando, igual o estereótipo do ET lá do Spielberg. O que aconteceu de 2005 pra frente é que essa galera aí que você falou, hoje eles estão com seus 30, 40 anos. E eles tomaram posições aí que eles conseguiram retribuir e virar eles os geradores de conteúdo. Então, se você for no YouTube ou no próprio mundo dos podcasts, você vai achar essa galera que tem 40 anos e eles não são nada parecido com esses estereótipos que o cinema pintava nos anos 2090, né? Só, desculpa ter te cortado aí. Então, mas eu também já ia falar da minha definição, que eu acho que não tem como você dar a definição, tipo assim, do nerd sem passar pelo momento histórico, sabe? Tipo assim, porque se você pegar, por exemplo, é claro que tem essa definição que todos vocês falaram aí, de que o nerd é o cara que se aprofunda bastante em qualquer assunto, seja ele, sei lá, em cultura pop, seja ele em algum universo de livro, de jogo, ou, sei lá, até mesmo disciplinas escolares, tipo física, química e essas paradas. CDF, na minha época era o CDF. Isso, qualquer pessoa que se aprofunde muito nisso seria um nerd. Até certo momento, vamos dizer, tipo assim, esse grupo de pessoas era muito segregado como se fossem os estranhos, sabe? Como se fossem pares sociais, pessoas com poucas habilidades sociais e tudo mais. E, tipo assim, e muito do próprio questão do termo nerd também tá muito ligado com o termo otaku, sabe? Porque aqui o otaku é conhecido como aquela pessoa que
é extremamente tem um conhecimento profundo em cultura japonesa, ou até mesmo raso em animes, mangás, etc. Mas só que no Japão, otaku é dito tipo assim, é dito pra denominar um viciado, alguém que tem conhecimentos aprofundados em qualquer área, sabe? É como se fosse um nerd do Japão. Agora, se você pegar, por exemplo, como o próprio Michael tava falando, tipo assim, até um certo momento, o grupo denominado nerd era, vamos dizer, tipo assim, povo que sofria bullying, era aquele jovem estranho que não se adequava na sociedade e tudo mais. E daí houve, né, nessa mudança do milênio, passou-se a perceber que ser nerd também é legal. Mas eu acho que isso contribui muito da formação do que a gente vê como nerd hoje. Porque nerd, pra mim, nunca foi uma palavra que possuía muito sentido. E hoje em dia eu acho que ela é ainda mais esvaziada, porque hoje nerd pode ser qualquer um, sabe? Nerd pode ser o cara que vai no cinema assistir filme de herói, sabe? E isso daí, eu acho que é só algo que contribui, vamos dizer assim, pra montar um público, sabe? Pra montar alguém pra você direcionar publicidade. Pode ser uma consequência dela ter se popularizado, porque não era muito popular isso antes. Continuando lá o que eu tava dizendo, né, do 2005 pra cá, o que foi mudando foi justamente, como foi dito aí, que era muito aquele estereotipado que a mídia jogava. E aí começaram a se surgir séries que mostravam outra figura de nerd, né? O maior exemplo que a gente tem é o Big Bang lá, o Big Bang Theory, que o Sheldon, ele não é um quatro olhos de aparelho, ele é um cara magro que usa aquela camisa lá do Jornada nas Estrelas, né? Acabei de falar e já ia apanhar, né? Se eu esquecesse. É um cara que ele realmente é altamente inteligente. Então, assim, e aí passou, se vocês pararem pra ver, dessa série pra cá, todo o retrato do nerd passou a ser parecido com aquilo. Se você pegar o Chris também não tem. Se a gente fosse a história se passa nos anos 80. O Sheldon é meio estereotipado. O Sheldon é totalmente estereotipado. É um estereótipo diferente daquele que era apresentado. Não é aquele cara quatro olhos, fundo de garrafa que fica. Eu entendo. Esse aí é o Leonard. Já é outro tipo de estereótipo. Eu posso já fazer um comentário? Deixa eu só terminar, cara. Ok. Hoje tá polêmica. Não, vocês não viram nada ainda. Pois é. Qual vai comer aqui hoje? Hoje é programa da Márcia. E aí, deixa o novo. E aí, se você pegar o Chris, mesmo a história se passando nos anos 80, a figura do nerd, né, que o Chris é um tipo de nerd, já é um cara que se veste normal. Se você pegar no Dead 70 Show, que também a gente tem lá o personagem principal lá, ele também não tem o estereótipo do nerd antigo, ele já passa a ser parecido com essa coisa do Sheldon Cooper pra cá. E aí tudo que é mostrado de coisas que tenha o nerd já é um outro tipo de nerd. E aí você falou assim, o otaku, né? O otaku não necessariamente precisa ser nerd. Às vezes eu conheço gente que é muito fã de anime e mangá, que eles assistem, eles consomem muito, eles leem. Eu tenho um colega meu que tem coleções de mangá, mas não necessariamente é aquele cara que se a gente for puxar aquele estereótipo do nerd estudioso, ele é um cara que gosta da cultura japonesa, ele não necessariamente... Então, mas é isso tipo, que o cara Zé é uma falou, topeira, mas ele gosta dela. Aí ele é considerado nerd pelo fato dele... Não, mas peraí então, só um minuto. Eu acho que misturar nerd com pessoa inteligente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Basta você pegar o mais conhecido nerd do Brasil é quem? Jovem Nerd. Porra, Jovem Nerd é um empresário super bem sucedido, tá? O cara criou ele e o Azaghal lá criaram a empresa, o Nerdcast é um sucesso, o canal deles do YouTube é um sucesso, os caras são foda mesmo, eu admiro eles, mas os caras não são inteligentes do ponto de conhecimento acadêmico, vamos dizer assim, tá? Porque é muito ligado a essa coisa. Mas assim, eles conseguem falar sobre tudo. Mas aí eu já vou começar a crítica, porque nem todo nerd é inteligente, mas todo nerd é pseudo-intelectual. Entendi o que ele quis dizer. Isso aí é o ponto. Inteligente e pseudo-intelectual, aí é muita diferença uma coisa da outra. Diferente uma da outra. Então a gente não pode confundir essas coisas. Mas a gente pode considerar
no caso, a pessoa consegue falar sobre tudo, nem que seja um... Não, essa é a lenda que é vendida. Eu escuto o Jovem Nerd, me desculpa, os caras lá falam muita abobrinha, né? Fala. Não, e outra, ô Cedro, eu tava concordando que tava falando do ponto de virada, eu só não acho que foi o Sheldon, eu acho que foi filmes ou séries que mostravam acho que foi alguma coisa antes disso ainda, né? Que o nerd resolvendo problemas, por exemplo, uma série policial que mostra lá o nerd no computador, não estereotipado, participando de uma investigação. O nerd no computador não é estereótipo. Não, tudo bem, mas não, tu não entendeu. Pega o 007 lá, o assistente dele, esse tipo de situação. O cara da cadeira, né? O cara da cadeira começou a ter mais destaque nos filmes. Isso, daí é uma questão de que precisa da inteligência dele, uma investigação, tem que montar um quebra-cabeça ali mental, tem que ter um raciocínio rápido. Aí, conforme o tempo foi passando, esse papel foi ficando pro nerd, fora que esses nerds, eles começaram a assumir aí produtoras, estúdios, eles começaram a jogar a cultura conteúdo, né, na cultura pop, pode falar. Conteúdo na cultura pop, e isso foi fazendo sucesso, foi trazendo gente para esse público e foi deixando mais a imagem dele dentro do que ela realmente é, né, que é uma pessoa normal, assim, não tem um padrão nerd. Então, mas eu acho também que uma coisa que contribuiu muito para isso é a internet, cara. Porque é verdade, com a internet os nerds começaram a se encontrar. Você tinha um nerd de uma cidade do interior que conversava com os nerds na capital, entendeu? Às vezes o cara precisava de uma convenção de quadrinho para reunir os nerds. Agora na internet tinha lá os chat, como é que chama? Aí veio as MSN, aquelas paradas, Orkut. Com isso os nerds começaram a se encontrar e a ver que tinha muito nerd, e ver que você tem um grupo. Mas por que eu ainda acho que nerd é um termo vazio? Porque se você for pegar exatamente qualquer pessoa pode ser um nerd, sabe? Sim. O cara que ouve funk e conhece, sei lá, a discografia inteira do MC Fiote, do MC Lan, pode ser considerado um nerd, sabe? E, por exemplo, eu acho que isso tá muito mais ligado a, por exemplo, teve, sei lá, há uns anos atrás, ainda tem, na verdade, hoje, que é aquele efeito gamer, sabe? Tipo assim, tem um monte de produtos que são feitos, tem um monte de produtos tanto de cultura pop, tanto de poder de aquisição mesmo, que é direcionado a esse público, sabe? Quando tem uma aceitação melhor da sociedade para aquilo que é ser nerd, sabe? Hoje em dia é legal ser nerd, não sei lá o que, todo mundo hoje usa a camiseta de Batman, usa a camiseta de Super-Homem, e isso é nerd. Eu não tô questionando, tipo assim, a validade, não é questão de, pra você ser nerd, você tem que conhecer isso. Não é isso, mas eu digo que com quanto mais, tipo assim, tem esse boom do que é o nerd, sabe? Mas vamos dizer assim, há produtoras, há empresas, há indústrias pensando em como lucrar em cima disso. Só que eu acho que tu tá confundindo duas coisas, tá confundindo o ser nerd em si e a questão do conteúdo que as pessoas trazem atingir um número maior de pessoas, porque eu posso ser um cidadão normal, mas os filmes de heróis me atingem, eu vou lá e compro uma camiseta de herói, mas isso não significa que eu seja nerd. Sim, mas tipo assim, é por isso que eu digo, sabe? Tipo assim, se você quiser se rotular como nerd só por ter uma camiseta de super-herói, tipo assim, não vai ter algo que te impeça de fazer isso, sabe? Não, tudo bem, mas a pessoa já vai morrer numa primeira conversa, porque em algum momento ela vai mostrar que ela não tem profundidade. Ele vai ser o nerd noob, não vai ser o nerd... por exemplo, a pessoa pode estar com a camiseta de Star Wars, mas aí tu vai conversar e tu pergunta em quantas salas Star Wars estreou em maio de 77, ela não vai saber que é em 32. E aí, como que você identifica um nerd entre nós? O cara sabe. E aí que eu vou falar que agora vai ter muita gente que... Eu não sei se tem muita... Ok, eu ia dar umas aulas nos ouvintes, mas beleza. Tipo assim, muita gente que tá ouvindo provavelmente vai me odiar por causa disso, mas eu acho que muitas das pessoas que se rotulam nerd, na verdade fazem isso por uma falta de personalidade. Porque, tipo assim,
precisa justamente desses produtos culturais, sabe? Seja de filmes, sejam de livros, sejam até de, sei lá, figuras de ação, ou de jogos, ou de bonequinhos, pra definir o que eles são, sabe? Tipo assim, a personalidade deles tá extremamente ligada como um personagem, tá extremamente ligada como um produto. Então, tipo assim, quem é... Tipo assim, por isso que você vê muito dessa discussão que a gente tá tendo, sabe? Do que o nerd sabe, o que o nerd não sabe, não sei lá o quê. Por quê? Porque ele tem que proteger ao máximo isso, sabe? Pra garantir a sua especialidade, pra garantir que ele é uma pessoa especial, sabe? Por quê? Porque ele sabe, sei lá, as falas de cor do Retorno do Chewbacca. Jedi. A fala do Chewbacca. Não, eu entendo. E vamos à parte que interessa agora, né? Eu acho que a gente também já definiu o que é o nerd. Sim. E eu entendo essa parada do nerd querer se apropriar. Porque existe a cultura nerd, né? Vamos dizer assim. Existe, os caras têm a cultura própria. Eu me vejo dentro de uma parte dessa cultura. Então, os caras meio que querem se apropriar. O Michael vai poder confirmar isso aqui pra mim, mas é uma coisa que existe também no rap. Os caras do rap também tem muito isso de, não, o cara é branco, ele não pode ouvir rap, o rap você tem que ser da favela, pá, não sei o que. Então, eu acho que é mais uma questão de se apropriar de uma parada que, tipo assim, antigamente ninguém gostava disso e nós era zoado, agora que ficou legal, todo mundo quer, então isso vai gerando os caras ficar mais chato ainda. Sim, eu concordo, e muito disso vem por causa de, tipo assim, uma rejeição passada, como a gente tava dizendo, sei lá, daquela época que ser nerd era você ser zoado, era você não se socializar direito e tudo mais. Então isso, vamos dizer, tipo assim, gerou aquele sentimento de ranço, de magoinha, que ficou, não, você não é nerd, por quê? Porque você não conhece, sei lá, o nome inteiro do Darth Vader, sabe? Alguma coisa assim. Mas só que eu ainda acho que, tipo assim, você se... sei lá, categorizar, tipo assim, como nerd, como se isso fosse um orgulho, é o mesmo que você se categorizar como, sei lá... É uma tribo de rock, né? Coloca a camiseta lá que mesma coisa. É. Isso, o roqueiro então, ele é o nerd, cara. E você é tão chato quanto, sabe? Isso que o Guilherme tava falando aí vamos supor, o produto que tu gosta tá atingindo o maior número de pessoas. Aí os criadores daquele produto, eles resolvem, não, acho que agora nesse momento eu vou fazer uma história aqui pra atingir uma galera maior, ou igual eu tava falando do rap, os Racionais, por exemplo, agora vamos fazer um som aqui mais leve, por exemplo, e aí que começa a treta. Porque aí o cara que é true, né, vamos dizer assim, ele se sente magoado, entendeu? Ele se sente traído. Que aquilo ali deixou de ser traído, entendeu? De aquilo era uma coisa só dele. Isso. Entendeu? Então ele quer aquilo pra sempre pra ele não quer que os outros se apropriem daquilo. Só que, cara, eu acho isso meio chato, sabe? Porque... muitas vezes os nerds pecam. Por exemplo, pega resenha de filme no YouTube, saca? Sei lá, saiu Homem-Aranha, aí todos os canais nerds no YouTube vão fazer. É difícil você ver que os caras não criticam. Os caras já começam criticando. Porque isso foi diferente disso. Porque no quadrinho acontece isso e no filme não tem. Tipo, mas os caras não sabem pensar que o filme não é feito só pra nerd. O filme é feito pra todo mundo, saca? Os caras querem ganhar dinheiro. Isso que os caras têm que entender. Avalie o filme pelo filme. Não tem isso de mas tem que ser fiel. Mas eu que sou nerd tenho que entender tudo e ficar olhando pro lado e ver o cara lá com cara de bobo que não tá entendendo nada. Entendeu? Porque aquilo ali é uma referência ao quadrinho 150 do Superman. Não, cara, o filme está ali, você pagou o ingresso igual o outro cara que nunca leu o quadrinho. Então você tem que gostar e ele também tem que gostar. Isso aí. A última agora foi a do... Olha só como o pessoal é chato, né? Eles reclamam de trailer. Que o primeiro trailer desse último Vingadores, o Thanos não aparecia com a armadura, né? Aí toda a resenha de trailer. Mas cadê a armadura do Thanos? Eu sei o que, eu sei. Você tá falando do Omelete?
O Omelete, eles têm um negócio lá que quando sai um trailer, aí tem lá trailer comentado. O vídeo é de quase 1 hora, o cara vai frame a frame do vídeo falando, aqui tá... Acho que eu vi um desses, se eu não me engano, foi do Guerra Civil. Aí eu assisti o vídeo, era 35 minutos. Aí o cara pega 2 segundos, aí isso aqui, não sei o que. Porque o quadrinho lá, ele corre, aqui ele tá correndo pra direita, mas no quadrinho ele corre pra esquerda. Porque tem um avião passando na hora e eles tiraram o avião. Porra, que deixa, mano. Então, mas tipo assim, essa parte de ter, sei lá, isso é ter chato. Alguém que vai ficar 1 hora pra analisar um frame do filme, eu até acho de boa, sabe? Porque, sei lá, vai ter gente que... De boa? Porque, tipo eles assim... ganham pra isso, né? Vai ter gente... Então, vai ter público pra isso, sabe? Assim como, sei lá, tem crítico de arte que fica 2 horas punhetando na frente de um quadro do Dali, sabe? E isso é normal, sabe? É extremamente aceitável dentro de um círculo. É claro que é quase que, sei lá... É difícil comparar os dois, mas digamos assim, é arte? Não sei. Aí, tipo assim, trailer de Vingadores é arte? Eu acho que não, mas beleza. Então, mas eu acho que, sei lá, eu acho que muito disso tá ligado àquele negócio de proteção de um grupo, sabe? Sabe quando vira aquele negócio do clubinho? Tipo assim, só eu e meus amiguinhos que conhecemos tais referências agora pode entrar aqui, sabe? E quem não entrar vai ser chato, bobo, feio, sabe? Esse problema aí de apropriação, né, ele sempre aconteceu, ele foi intensificado com a internet, mas lá quando o primeiro Batman lá do cinema foi Michael Keaton, né, foi escolhido, não tinha internet, mas choveu carta de reclamação lá pra Warner, não, esse cara não é o Bruce Wayne, ele é muito baixinho, não sei o que, cara. Ainda tem isso, né? É igual a velha discussão. Não, fulano é um bom Homem-Aranha, mas é um péssimo Peter Parker. Porra, mano, vai se fuder, mano. Me desculpa você que faz esse tipo de comentário. Eu acho que é isso que os caras querem, mano, porque não tem como. E, tipo assim, nego reclamando, sei lá, porque o Ben Affleck nunca faria um bom Batman, sabe? Porra, velho, quem não faria Foi a melhor coisa do filme. Tipo assim, quem não faria um bom Batman é você, seu filho da puta. O cara foi o Demolidor, porque que não pode ser o Batman, não? Então, mas tipo assim, muito, sei lá, aí é que tá, outra da característica do nerd é que ele tem que ser o detentor do conhecimento, sabe? Ele que tem que... Disse. Então, ele tem que possuir aquela versão final, sabe? Não, porque os produtores estão errados, eles não conhecem tanto quanto os fãs, sabe? E tipo assim, se você for ver, os fãs nem são tão especiais assim, tá ligado? Cara, me veio um negócio aqui na cabeça agora, só pra mim não perder a linha de raciocínio. Quando eu ainda tava na gravação do Doutor Estranho, não sei se vocês chegaram a ver, que, assim, no Brasil não é muito comum não, mas nos Estados Unidos ainda tem muita loja de quadrinhos, justamente por causa dos nerds. E o cara lá, o ator que fez o Doutor Estranho, ele chegou numa loja dessa pra comprar um quadrinho do Doutor Estranho, né? Acho que era pra se inspirar, pra ver mais ou menos como era. Quando ele chegou no balcão e com acho que ele tava com 5 folhas, ou com 5 revistas, o balconista lá olhou pra ele, aí olhou, pegou quadrinho por quadrinho e falou assim, você não precisa ler isso. Aí ele foi lá na prateleira e pegou 2 e falou assim, se você ler essas 2, você vai ser o melhor Doutor Estranho da eu acho que é o Punisher, né? Eu acho que rolou com o Punisher isso, não é? Não, foi com o Doutor Estranho. Foi com o Doutor Estranho? Aí eu me lembrei agora, você falou aí, né, que os caras se apropriam aí aconteceu isso aí com o ator, ele chegou na loja e o cara disse assim, você tem que ler isso aqui, essa aqui é a melhor história, que se você fizer igual esse cara, você vai ser... Pode ser que deu efeito, né, porque o filme é bom. E daí, sei lá, a gente entra naquele mesmo esquema que a gente tava falando de alguém que é extremamente, sei lá, ficcionado em alguma coisa, porque daí você pode usar também o exemplo do nerd pro cara que é rockista, sabe? Pro cara rockista. Que... então, já ouviram falar desse termo magnífico? O rockista é comédia. Então, tipo assim, você tem, sei lá, o metaleiro, você tem o roqueiro e você tem o rockista. Porque, sei lá, tipo assim... Augusto, só pra não dar
Só pra não dar briga aí de algum fã fazer um comentário aí te xingando, não é rockista, é headback. Ah, não. Não é metaleiro, quer Cara, dizer, é cara, headbag. olha, outro negócio escroto. Ai, não é metaleiro que fala, é headbanger. Cara, tem uma palavra em português pra isso, sabe? Você não é americano, não, seu filho da puta. Então, tá, termina aí que eu vou puxar o assunto depois. mas daí fica o cara, sei lá, tipo assim, ai, porque eu conheço a trajetória toda da banda, eu conheço todos os filmes de esse herói, não sei lá o que, e daí ele passa a, sei lá, a criticar outras pessoas que estão adentrando nesse gênero, sabe? Tipo assim, o cara assistiu o primeiro filme do Vingadores e, porra, cara, nossa, legal, filmão. Tudo bem, eu discordaria dessa opinião, mas daí vai chegar o nerd e vai falar, ai, mas você gostou, mas você não conhece tal personagem, que não sei lá o que, então você não pode gostar do filme, porque só pode gostar do filme quem, sei lá, é tipo aqueles escrotos que fala, ai, você não pode usar a camiseta do Ramones, porque só eu conheço toda a discografia da banda, tal. Só eu que sou punk de verdade. Um bom resumo dessa conversa toda é que é a eterna gigante falácia do escocês, né? Sim, do escocês de verdade. Explica a falácia aí, porque eu não sei e eu acho que pode ter gente que não conhece também. Eu não conheço. Eu vou perguntar pro Michael aqui. Michael, todo escocês de verdade toma chá às 5 horas? Não. Então, tipo assim, a falácia do escocês de verdade é justamente sobre isso, sabe? É tipo assim, é você colocar uma condição pra pessoa ser aquilo. Por exemplo, sei lá, alguém fala que todo escocês de verdade toma chá às 5 horas. Peraí, quer dizer que se tiver um escocês e não tomar chá às 5 horas, quer dizer que ele não vai ser mais escocês, sabe? É aquela mesma coisa de você falar que, sei lá, todo nerd de verdade conhece, já assistiu toda a filmografia de Star Wars. Mas todo nerd assistiu. Pois Ei, só me tira uma dúvida, quem tomou chá às 5 não é o inglês? Não, mas eu acho que no caso da falácia, eu acho que é o exemplo eu acho que usa o exemplo do chá mesmo, que é um exemplo clássico, sabe, da falácia. Apesar que tem um porém aí, né, geograficamente falando, a Escócia é parte da Inglaterra, né, a Escócia... Começou, nerd, quer explicar tudo. Esse que é o problema da parada. A Escócia tecnicamente não é um país. Tecnicamente, esse é um termo que o nerd usa. De geografia, cara. Tecnicamente é um termo nerd. Todo nerd fala isso. Tecnicamente não é isso. Vai reclamar com quem escreveu o livro de geografia, mano. Ali que o José tinha falado dos fãs, né? Que os fãs, eles querem ser o detentor do conhecimento e na verdade eles nem são tão especiais assim. Duas coisinhas sobre isso, né? A primeira é que eles não são tão especiais assim. A prova maior é aquela pessoa que ficou revoltada com a saga Crepúsculo, que o casal principal não se pegava, criou os 50 tons de cinza. Sim. O segundo exemplo, essa história de ser o detentor de conhecimento geram situações bizarras, assim, que você pega em um ano, os fãs da DC querem a cabeça do Zack Snyder, isso 2016, e no ano seguinte eles querem a versão do Zack Snyder, que é 2017. Pois é, cara. Não, mas outro assunto que eu queria puxar aqui, outra característica dos nerds é falar o termo correto, porque todo nerd tem isso. Você não, tipo assim, vai falar o nome de não sei o que é em inglês, você não pode aportuguesar, você tem que falar o termo do jeito que pronuncia em inglês. Você não pode falar Britney, você não pode falar Britney Spears, você tem que falar Britney Spears. O Senhor dos Anéis tem isso aí, né? O Valfenda lá e o Rivendell, né? Que é a mesma coisa. Se eu não me engano é isso, que é o local dos elfos lá, né? E eles só aceitam chamar do jeito Rivendell, se eu não me engano. Não pode chamar de Valfenda. Não, aí vai falar o nome dos filmes, não fala o nome em português, fala Terminator, não é Justiceiro, é Punisher. Mano, pelo amor de Deus, eu sou brasileiro, velho, eu falo em português, velho. Aí eu posso, eu não sei se a gente pode
entrar nesse outro tipo de nerd chato, que é o cinéfilo coxinha. Defina. Cinéfilo coxinha é aquela com certeza você que tá aqui, os novos presentes que estão na mesa gravando conhecem, você que tá aí ouvindo conhece, que é aquela pessoa chata que te recomenda um filme e ainda fala depois. Me diz depois se você entendeu. Ah, sim. Sabe, é aquela pessoa que fala, não, eu vou te recomendar um filme muito complicado, sabe? E muito desconhecido, Clube da Luta. Ou ele age no seguinte aspecto, né? Tu fala que não gostou de um filme, aí ele, não, mas é porque você não entendeu aquela parte. Não, cara, eu entendi aquela parte, continuo não gostando. Mas tu sabe qual é o maior clássico desse do cara indicar o filme e entender, que é o Donnie Darko, né? Que até hoje tem grupos de debate sobre o filme, né? Porque ele se baseia num conceito físico e aí, tipo, o cara, eu sou aficionado na física, que eu sou aprofundado, eu tenho doutorado em física, o cara entende. Não, a primeira vez que eu assisti eu entendi. É só filme, sei lá, pra adolescente, sabe? Tipo assim, assistir e falar, meu Deus, como eu sou especial e como meus sentimentos estão transportados pra esse filme, sabe? Na personagem do Jake Gyllenhaal. E, por exemplo, sei lá, você pega vários desses casos de filmes que nem são tão complexos assim, ou até são complexos, mas que simplesmente não precisam ser entendidos, sabe? E daí você cria todo um culto em cima disso, como se, sei lá, um grupo que assistiu e entendeu, e isso passa a ser o detentor da verdade, passa a pertencer ao clube do Bolinha, sabe? Quando quem fez a obra nem tava pensando sobre isso, sabe? Um bom caso disso é o David Lynch. O Donnie Darko, né? Nem que ele justamente isso aí é uma história adolescente, é porque o pessoal puxa isso aí pelo fato de que ele tem um conceito lá do buraco negro, lá da teoria do Stephen Hawking, e aí acha que é uma coisa, nossa, que não. E aí eles falam dois detalhes no filme, justamente o professor de física lá do Donnie Darko, ele fala um negócio, e o que acontece no final, que ele tem gente, já vi até meme, não sei o que, o mundo só pode acabar depois que eu entender o final do Donnie Darko, não sei o que, e é uma coisa que é falado no começo do filme, e eu vou matar logo essa porra, que o começo do filme é o final do filme, que ele se acorda lá no meio lá da estrada sozinho, e aí ele começa a dar risada. Você que não assistiu o Donnie Darko aí, ó, se fudeu. É por isso que eu gosto do David Lynch, sabe? David Lynch é um cara que faz filmes surreais, sabe? Tipo assim, os filmes dele são complexos em certo nível, ao mesmo nível que não são, sabe? Porque não são filmes pra você entender, são filmes pra você experienciar, sabe? Mas os caras querem puxar, né? A porra da explicação. Quando alguém pergunta pro David Lynch, tipo assim, o que significava o mendigo? O que significa o bebê? O que significa tudo aquilo? Tipo assim, ele fala, o mendigo é um mendigo, sabe? O bebê é um bebê. E é aquilo, sabe? Aí quando o autor resolve dar a resposta, né, no caso do Scorsese, do Taxi Driver, que tinha uma teoria que tudo aquilo não passava numa alucinação do personagem do Robert De Niro, sim. Ele respondeu que não, aí as pessoas falam, não, mas ele não tinha direito de responder, ele tinha que deixar pro público interpretar, ter a sua verdade, ter isso aí. Porque as pessoas não entendem que a arte existe camadas. E é o seguinte... Igual Shrek, é? E é subjetiva, né? Porque uma coisa que eu posso assistir, pra outra pessoa pode ter outro significado. Existem camadas, sabe? Às vezes, igual eu escrevi um offcast sobre o filme lá, o Viva, sabe? Um filme de animação. Se você for assistir aquele filme com a criança vai entender uma coisa, porque ela tem uma experiência de vida. Se eu, que sou adulto, for assistir, eu vou ter outra visão do filme, porque eu tenho outra experiência de vida. Se uma pessoa que é mais velha, meu avô, for assistir, ele vai ter outra visão do filme. Então são camadas. O filme conversa com cada pessoa de acordo com a experiência da pessoa. Isso é uma obra de arte. Por exemplo, 2001, né, Odisseia no Espaço. Pô, eu assisti aquele filme uma vez só, não entendi porra nenhuma, entendeu? Não vou ver de novo, porque aquele filme é muito grande, cara. Eu não tem como eu ver aquele filme de novo. Mas uma coisa eu entendi, que o filme não tem uma resposta. O filme é o filme. Você enxerga ali o que você quiser.
Não tem que ter uma explicação, não tem que ter um motivo. A porra do monolito não tem que ser alguma coisa, é só um monolito. Você enxerga o que você quiser. É isso que é a magia da arte. Sabe, igual o Zé tava falando assim, o cara fica lá punhetando meia hora na frente de um quadro, não sei o quê. Pô, aqui em casa tem um quadro. Aqui em casa tem um quadro que foi comprado numa feira hippie lá em Belo Horizonte. Tá ali na parede, tem mais de 15 anos. Há uns 2 anos atrás, que eu fui olhar, tipo assim, tava gente conversando, né, na sala, tal, batendo papo. Aí eu comecei a reparar no quadro, sabe? E eu vi que aquele quadro faz sentido. Eu achei um sentido num quadro que a gente comprou na feira hippie. Isso é arte. Quando você olha pra uma parada e aquilo tem algum sentido pra você. Ponto. O sentido é pra você. Aí o nerd chato quer que o sentido que tem pra ele tenha pra todo mundo. E aquilo ali se torna verdade pra ele e ele quer espalhar aquela verdade pra todo mundo. Tem que ser uma verdade universal, né? Ou ainda, ele quer guardar aquela verdade pra ficar, sei lá, eu sou especial porque eu tenho acesso a tais níveis de conhecimento e tudo mais, sabe? É tipo, aí, o que a gente tá falando aqui, a gente pode resumir naquele cara que se acha inteligente por assistir Rick and Morty, sabe? Nossa, verdade. Ei, você falou do Rick and Morty. Não, Rick and Morty não, Rick and Morty. Rick and Morty. Rick and Morty. Eu não gostei daquela bosta mesmo. Não, é legal, cara, é legal, mas eu prefiro a Hora de Aventura. Disseram que é porque eu não entendi. Rapaz, é porque eu não gostei mesmo, é uma porcaria. Vamos lá, o Michael falou que tinha um monte de coisa aí pra falar, Michael. Eu queria saber se... Porque eu tenho o remix lançado aí, falando do Zack Snyder, que ele não entendeu. Aí eu queria saber se eu entro nesse grupo dos chatos, que ele não entendeu 80 anos de história do Superman. Porque esse lado que ele quis levar ao Superman, na minha opinião, combina muito mais com o Batman do que com o Superman. E 80 anos tem história boa, tem história ruim, que, entre muitas aspas, direcionou o Superman para aquele cara da esperança, que é outra pegada que eles apresentaram no Liga da Justiça aí, na versão do Joss Whedon, que é um leitor de quadrinhos e conhece mais o Superman do que o Zack Snyder. Estaria sendo um reclamão, o Zack Snyder tá certo em mostrar a visão dele, mesmo que tenha saído o que saiu. O que vocês acham? Eu vou citar uma frase de Glória Pires: eu não tenho capacidade de opinar sobre esse assunto. Sei lá, cara, uma coisa que me deixa chateado, igual eu falei sobre Game of Thrones, é quando muda o personagem, a característica, personalidade do personagem. Isso realmente me deixa chateado, porque um personagem ele é pensado de uma forma por um autor. E quando você associa esse personagem à sua história original, como é o caso de Game of Thrones, que é baseada nas Crônicas de Gelo e Fogo, né? Tem lá nos créditos uma série inspirada na obra de George Martin. Então, se você dá esse crédito, eu acho que você tem que manter um mínimo de coerência com o personagem. Agora, se ele é alto ou baixo, se ele é branco ou preto, isso aí pra mim não interessa, sabe? Como o personagem do Super-Homem foi utilizado na saga ali da Liga da Justiça, né? Não é um Batman do Nolan, né? Vamos dizer que é um Batman que é só o Batman. Então o cara, teoricamente, poderia criar um Batman com uma personalidade da visão dele, sabe? Mas quando o cara entra na parada ali do universo, eu acho que tem que se manter mesmo uma coerência com a personalidade. Que eu tava meio em dúvida, será que eu tô sendo chatão? Aí mais ou menos o que você falou, o Nolan, ele fez lá o Batman dele, ele teve a liberdade do estúdio. E ele colocou como base uma história mais próxima do real. Porém, os elementos que são, entre aspas, cânone do personagem, eles estão lá. Ele respeitou o que ano que vem vai completar 80 anos de história do Batman. Que ao longo de 80 anos você vai definindo o que é o Batman. Eu tenho direito de mostrar a minha visão do que é o Batman. Mas se eu fugir muito e não ficar no mesmo nível, entendeu? Esse era o meu ponto. E o Zack Snyder, ele
quis puxar o Superman pra um lado, só que não sei se não entrou em sintonia com o ator e o roteiro do filme também não ajudou. E quando jogaram o Superman de volta pro clássico da esperança nesse último filme, deu certo. Acho que é porque a imagem do Super-Homem pro pessoal mais... como é que é? Mais apegado na questão da esperança, aquele cara que resolve tudo. Não sei. Talvez seja isso. Não é nem questão de ser chato, não, mas tem se você pegar aqueles filmes lá da década de 90 e essa trilogia mesmo, tem uma diferença gritante, né? A forma como ele é feito, a caracterização. Aí não é melhor porque ele não se torna melhor porque parece com os quadrinhos e quadrinho X, quadrinho Y. Ele é melhor porque o filme é melhor. O envolvimento de quem fez. O filme é melhor pelo envolvimento de quem fez. E tornou o filme. Talvez se lá na década de 90 também tivesse isso. Porque até hoje, né? Quer dizer, até hoje não, até o Cavaleiro das Trevas, né? O melhor Batman era aquele Batman do Coringa também, por incrível que pareça, né? E aí foi substituído por outro Batman do Coringa. E por quê? Porque todo mundo falava, o Jack Nixon foi muito bom, ele ganhou até o Oscar, né? E tal, porque era muito bom e tal. Mas assim, os filmes que foram feitos depois do Batman 2 era filme do Batman. Aliás, essa é outra discussão chata, né? O melhor Coringa. E o envolvimento nesse do Nolan foi fantástico. Eu acho que tudo é fruto do seu tempo. Tipo assim, você vê que, sei lá, ultimamente a indústria, né, viu que filmes de heróis é uma coisa, então, vamos começar a produzir nisso, sabe? Você tem a Marvel, que tem uma certa estética, você tem a DC, que tem uma outra estética, e por aí vai. Tipo assim, você vê que, sei lá, os filmes do Batman dos anos 80... hoje eles parecem ridículos, sabe? Mas na época eles levaram gente pra caralho no cinema. Então, tipo assim, é claro que, vai ter o trabalho... era o Batman, né? Então, não, sim, é claro. E, tipo assim, tem todo aquele lance de, sei lá, o próprio Batman do Tim Burton, tipo assim, era um negócio colorido pra caralho, era dark, e tipo assim, aquela estética vendia, sabe? Assim como, sei lá, o Nolan deu toda uma roupagem pro Batman que algumas pessoas, né, diziam, tá mais real agora. Por quê? Porque, tipo assim, é uma característica do cinema da época. Agora, por exemplo, sei lá, o que a gente tá fazendo aqui do Nerd Reclamão, né? Beleza, você pode reclamar sim, você pode falar, descaracterizou o personagem, isso daqui tá diferente. Agora, sei lá, chega a um nível, sabe, que a pessoa, sei lá, acha que isso vai afetar diretamente a vida dela, sabe? Não vai. Sim. No programa lá sobre a Marvel, eu falei um negócio, eu vou até repetir, que se a gente pegar os filmes antigos, atual, a questão da caracterização foi muito melhor agora, né? Eu tinha citado o Homem de Ferro, né? Que era um cara vestido com uma lata amarela. O Hulk, que era um cara forte pintado de verde. Aquele filme do Hulk clássico da Sessão da Tarde lá, a morte do incrível. Era o julgamento, depois era a morte, né? Aquele cai. Aí tinha até a piada, né, que ele cai de um prédio e morre. Aí na hora que ele cai, aí abre um buraco no chão, aí até tinha um comentário, ele já morreu, já se enterrou, não sei o quê. Mas isso é por causa da tecnologia também, né? Os caras não tinham tecnologia que tem hoje pra fazer esse tipo de filme, então... O cara parecia uma lata, o Homem de Ferro. Mas não tinha, cara. Como é que você ia fazer, ué? Não tinha. Não tinha tecnologia pra fazer isso. Não fizeram Robocop, cara. É porque... E aí que tá. Antigamente esses filmes eram muito pensados pra criança, sabe? Tipo assim, quadrinho é coisa pra quê? É coisa pra criança, sabe? É um negócio mais infantilizado. Então, querendo ou não era... Por exemplo, a gente, hoje em dia, a gente tem muito um fenômeno que aconteceu que foi misturado, vamos dizer assim, houve uma espécie de mistura de certas culturas, de certos produtos que são extremamente culturais, tipo assim, eu não gosto de falar de baixo nível porque isso seria extremamente preconceituoso e elitista, mas você tem muito uma mistura de cultura popular
com arte elitista, sabe? Então, por exemplo, sei lá, antigamente você tinha, sei lá, diretores que eram justamente diretores que eram comprados pelas produtoras para fazer um filme e diretores que faziam filmes de arte. Por exemplo, você não ia, sei lá, você quer fazer um filme do Hulk ou do Homem-Aranha. Porra, você não ia chamar o Godard pra fazer um filme, sabe? Você não ia chamar um Truffaut pra fazer um filme do Homem de Ferro. Agora, hoje em dia, você vê, sei lá, o Nolan, que é um cara que faz, por exemplo, filme cult, fazendo o filme do Batman. Então, teve toda essa nova roupagem de, sei lá, não, vamos pensar agora herói como uma parada de adulto, sabe? Como uma parada que, sei lá, quem entende de cinema vai... Entende entre aspas, né? Quem entende de cinema vai assistir e vai curtir também, sabe? E isso eu acho que é uma das coisas que também ajudou a popularizar esse negócio de nerd, sabe? Porque muitos dos produtos que tinha antigamente eram coisas mais, sei lá, às vezes chegava a ser ridículo, sabe? Produtos que a gente vê que eram direcionados a nerds dos anos 80 pra cá, você vê que houve uma grande mudança, principalmente por causa da aceitação de um público. Isso até é uma coisa que eu acho que foi um dos maiores pecados da DC no cinema. Porque os heróis da DC, eles têm essa parada mais dark, né? Mais adulta e tal. E a DC tava seguindo pra esse caminho, sabe? Não tô falando aqui no modo, porque eu também não entendo muito de quadrinho. Não tô falando que a vida inteira a DC teve essa parada de ser mais adulto. Mas até no último episódio lá da Marvel que a gente tava conversando, né? O Michael citou os heróis do selo da Vertigo, né? Que aí você tem lá o Constantine, o Blade, o Sandman. É um selo mais dark e que começou a fazer sucesso com a galera mais velha. Só que a DC viu a Marvel fazendo filme pra criança, né? Mais pro público jovem e entrou na parada, sabe? Tipo assim, é isso que tá dando certo, então vamos fazer isso também. Acabou quebrando a cara. No Liga da Justiça já tentou voltar um pouco. Você vê que mesmo o Flash não é um Homem-Aranha, assim, a personalidade. Não é aquela coisa bem teen. Mas é meio bobinho, né? É meio bobinho, mas não chega ao ponto. O problema ali é que... dá uma equilibrada. Isso que tu falou é verdade. Eles mudaram a visão, muito por conta da concorrente. E também, o negócio que eu ia falar, que infelizmente eles ouviram essa galera reclamona aí, porque eles chiaram muito depois de Batman vs Superman. A DC resolveu dar ouvidos pra eles e quem saiu perdendo foi a arte, né, que seria o filme, porque no meio da produção eles mudaram a visão. Aí ficou um Cyborg lá, claramente que eles queriam levar pra um lado depressivo, e um Flash meio bobalhão, na minha opinião, né? Ficou dois tons completamente diferentes. E eles quiseram ouvir o pessoal e perderam a identidade. E essa conversa que a gente tá tendo agora é uma conversa extremamente nerd, sabe? Isso é pra mostrar o quanto a gente é nerd. Pois é, galera. É isso aí. Esse foi uma forma, assim, da gente descontrair um pouco, trazer um conteúdo mais leve, né? Como eu disse no início, um momento choque de cultura aqui no Papo de Calçada. Como deu pra perceber, todos nós somos nerds. Então nada melhor do que fazer piada do que nós somos, né? O bacana é a gente poder conversar, a gente poder discutir, concordar, discordar. Tudo faz parte e a diversão tá aí. É por isso que a gente faz podcast, né? É pra conversar mesmo, trocar ideia. Então valeu aí todos vocês que participaram, o Sandro, o Michael, o Zé. E a você que ouviu aí, que tá ajudando a gente com o seu download, a sua visualização. Continua seguindo a gente lá no blog papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Temos as redes sociais @papocalçada. Então é só seguir lá no Facebook e no Twitter. Estamos nos principais feeds. Se não tiver no seu feed, você ainda ouve pelo blog, avisa a gente que a gente põe lá no feed. Se você não sabe o que é feed, também avisa a gente nos comentários que a gente te explica o que é feed. Lembrando que estamos aí com o Remix, né? O novo podcast da família Papo de Calçada. Ó, você vê que massa. O Remix tem feed próprio, vai começar a sair todas as terças-feiras, se tudo der certo.
Ele tá engrenando, ele deu uma... escapou um dentinho da engrenagem ali, mas agora tá tudo lubrificado. Isso aí. Lembrando que o remix é de gerência do Michael, mas é de responsabilidade de quem publica, então... É bem lembrado. Então, galera, ouve lá o remix, são mais curtos do que o Papo de Calçada, tá bem legal, assim. Até o presente momento da gravação, temos 2 publicados, mas quando for ao ar já deve ter uns 3 ou 4, mais ou menos aí. Mande comentário, fala o que tá gostando, o que não tá... cada um vai seguir uma linha mesmo. Ainda temos os offcasts, né? Como disse o Zé aí, falou, eu vou mandar no offcast. Pra você que nos ouve e não sabe o que é o offcast são textos que a gente lança durante a semana. Enquanto não tem episódio, a gente lança textos lá, crítica, resenha, o que a gente achou, indicações, desabafos, né? E além também do meu livro Minha Vida, que o Michael publica, né? Dos livros que ele leu. Ou seja, se você quiser ter a experiência completa, você tem que ouvir o podcast e acessar o blog. É isso aí. Isso. Para uma melhor experiência. Meu livro Minha Vida é que tá firme, forte. 1984, tá bem bacana, tendo que revisitar as leituras antigas, tô lendo uns livros de ficção científica aí também, então acompanhe que tem muita novidade. Nerd mesmo aí. Pois é, nerd true. E aí, pessoal, queria só deixar um recado que tô me esforçando aí pra toda sexta sair minha contribuição do Offcast. Ultimamente tô dando algumas dicas aí de coisas que eu tô assistindo. Em breve aí vai ter uma série nova aí também. Olha aí, novidades. Então, galera, valeu aí, até a próxima, até semana que vem. Lembrando, episódio 42 no especial dos nerds. Aí, easter egg. Olha só. Se você não entendeu. Se você não percebeu isso, você não é nerd de verdade. É verdade. Então, valeu, galera. Tchau.